Olá, muito bem-vindo à nossa aula de coach de venda pela Coach Life International. Esse vídeo é o segundo vídeo do módulo 2. Então, se você está assistindo esse vídeo é porque você já assistiu ao vídeo 1. Lembrando que no vídeo 1 nós falamos sobre prospecção, ou seja, é a profunda pesquisa que você faz para a aquisição de novos clientes. Então, no vídeo de hoje a gente vai continuar com dicas para se tornar um excelente vendedor, muito mais, para se tornar um vendedor bem-sucedido. Então, no vídeo de hoje, que é o segundo vídeo do módulo 2, nós estaremos falando sobre a importância de conhecer características e comportamentos de vendedores que foram bem-sucedidos. Você percebe que no nosso curso nós disponibilizamos ou recomendamos que você assista a alguns filmes, dentre eles, mais uma vez, vai ficar repetitivo, eu recomendo, eu aconselho que você assista a pelo menos 6 filmes, né? Ou seja, dos 6 filmes que eu indico para você, que você escolha pelo menos uns 2 bons e assista também. Eu indiquei aí uns 6 bons livros para que você possa ler. Então, repetindo, no vídeo de hoje, nós estaremos abordando a importância de você conhecer características e comportamentos de vendedores que foram bem-sucedidos. Dentre esses vendedores bem-sucedidos, nós podemos citar aqui o filme A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. O protagonista do filme é o Will Smith, é um ator muito conhecido, Will Smith. Então ele interpreta o senhor Chris Garden, que é um senhor pobre, com grandes dificuldades financeiras e que se tornou um grande milionário. E quando você assiste o filme ou você tem acesso à história do Chris Garden, você tira aí, né, características e comportamentos extraordinários da vida deste grande vendedor. Se tornou um grande vendedor na empresa que ele foi contratado e depois ele montou seu próprio negócio no mesmo ramo e tornou aí um grande milionário. Então você vai perceber que na entrevista do Chris Garden, ele chegou com uma roupa velha e totalmente suja de tinta. E quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez, antes de se assentar ali na mesa com os diretores daquela empresa, ele pediu para falar alguma coisa sobre o seu visual, sobre o seu aspecto. Ele estava realmente muito sujo de tinta e com uma roupa velha. Então ele disse que os 30 minutos que ele esteve na recepção, aguardando ser chamado para a entrevista, ele pensou em 1000 formas, em 1000 possibilidades, em 1000 desculpas para poder estar daquele jeito. Mas ele acabou chegando a uma conclusão que não adiantaria nada ficar inventando desculpa para o seu estado físico. Então ele foi sincero e disse que ele tinha acabado de ser preso por não ter pago alguns impostos e como ele estava pintando a casa que ele morava e ele tinha que entregar a casa, pois não havia possibilidade nenhuma de conseguir pagar o aluguel, então ele teve que pintar aquela casa, aquele apartamento que ele morava. Então ele estava sujo de tinta, com uma roupa velha. Então chegam os policiais e leva ele embora, leva ele preso, melhor dizendo, e ele ficou preso ali um dia ou uma noite
e saiu dali direto para a entrevista. Então ele foi muito sincero. Então percebe que a primeira característica, o comportamento do vendedor é exatamente isso. O cliente, a pessoa que está comprando o teu produto precisa ver em você realmente essa característica, esse perfil de sinceridade, ou esse comportamento. E aí você vai perceber tantos outros comportamentos do Chris Garden. E outro que me chamou muita atenção é que ele disse que quando alguém fizer a ele uma pergunta pela qual ele não tem a resposta, ele vai ser sincero e dizer que não tem a resposta. Mas ele disse, eu prometo que eu vou descobrir a resposta e eu vou falar. Então, aqui na questão da venda, você precisa conhecer as características e os comportamentos de vendedores que foram bem-sucedidos. Nós temos, em segundo lugar aqui, aprenda a argumentar e lidar com as objeções. A questão da argumentação, ela é extremamente importante. Para tanto, eu sugiro que você não há nem necessidade de você fazer um curso. Se você quiser fazer um curso, isso é importante. Existem algumas empresas que fornecem esse curso para você, que é o curso de oratória. Se você quiser ter um custo menor, eu indico para você o meu livro de oratória. Eu recomendo que você faça a leitura desse livro, porque ali eu ensino, eu dou algumas dicas de argumentações, principalmente argumentações para defender objeções, ou seja, quando o cliente tem algumas objeções ao seu produto, o que você vai falar para esse cliente? Ou seja, como você vai inverter essa situação? Quando o cliente toma as rédeas do negócio com algumas objeções, o que você vai fazer para sair desse enrosco? O que você vai fazer para inverter a situação? Ou seja, você ter o controle, você ter o volante, você ter o leme, você ter as rédeas da negociação. Porque se você é o vendedor, você precisa estar com o volante do veículo na mão, ou seja, o veículo está sendo conduzido por você. Aquele cavalo está sendo conduzido por você. Você tem as rédeas na mão. Então, você precisa ter uma boa argumentação caso o cliente tenha objeções a seu produto ou a sua fala. É muito importante isso. Em terceiro, você precisa conhecer os diferentes perfis de clientes e aprender a abordagem para cada um deles. Como que se explica isso? É simples. No meu caso, se eu sou um vendedor, se eu for vender um produto para mim mesmo, que tipo de abordagem eu usaria? Que tipo de abordagem eu usaria para vender um produto para mim mesmo? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. A partir daí, você precisa conhecer. Isso é muito importante. Você precisa conhecer os perfis de cada cliente, porque cada cliente tem um perfil diferente. Cada comprador tem um perfil diferente. E é teu trabalho, é tua função, é teu interesse descobrir quais são esses diferentes perfis de cliente para poder fazer uma abordagem de acordo ao perfil de cada um. Por exemplo, eu tenho um lema quando eu não quero comprar alguma coisa. Qual é o lema? O lema é o seguinte: você é um bom vendedor, porém eu sou um péssimo comprador. Isso aí é para você fugir
das telemarketing, aquelas pessoas que ligam para você oferecendo produto. Então, eu deixo que a pessoa exponha o seu produto, eu deixo que a pessoa fale do seu produto, das qualidades do seu produto, dos benefícios do seu produto. Quando ele termina de falar, eu simplesmente respondo: você é um bom vendedor, porém eu sou um péssimo comprador. Então, o lema que eu tenho para não comprar aquilo que eu não quero é exatamente isso. Então, se você estiver vendendo um produto para mim, sabendo que este é o meu perfil de comprador, que sempre eu utilizo esse recurso de que você é um bom vendedor e eu sou um péssimo comprador, que tipo de abordagem você vai utilizar para vender um produto para mim? Então, isso é extremamente importante, tá? É claro, isso aqui vai requerer dedicação da tua parte. Mais para frente nós estaremos falando um pouquinho sobre aquele vendedor que nós citamos no vídeo 1, que é o Joy Jard, que se tornou o maior vendedor de carros, tanto é que ele entrou para o livro dos recordes, tá? A gente vai falar um pouquinho dele para você entender melhor, tá? E por último, para nós terminarmos esse vídeo, saiba como trabalhar a pós-venda e como conseguir indicações. Então vamos lá aqui, vamos lá, você lembra do Joy Jard, que eu citei para você, o maior vendedor de carro, né, do mundo, como ele conseguiu essa façanha. Então nós vamos lá, olha o que ele disse. Ele disse o seguinte, deixa eu localizar, ele disse o seguinte: a venda não acaba quando o cliente compra, melhor dizendo, vamos lá, a venda não acaba quando o cliente compra, ele está apenas começando. Então percebe-se que o bom vendedor não é aquele que abandona o seu cliente após o fechamento de um contrato, após o fechamento de uma venda. Aquilo é o início, aquilo é o começo de um relacionamento, porque ele sabe o potencial que aquele comprador, ele sabe o potencial que aquele vendedor tem para a continuidade do seu negócio. Tá? Então eu quero trazer para você aqui alguns detalhes importantes sobre o Joy. Por que ele se tornou o maior vendedor de carros do mundo, entrando para o livro dos recordes? Então veja aqui, ó. Para uma de suas clientes, Joy enviou a seguinte mensagem de Dia das Mães: prezada senhora Mary, mãe do John, parabéns a senhora nesta data tão especial. Que Deus lhe dê saúde e muitos anos de vida para poder acompanhar de perto o sucesso de seus filhos e netos. Atenciosamente, tio Joy. Então percebe-se que a Mary era uma cliente do Joy. Então essa cliente do Joy, ela comprou um veículo em sua mão e nos dias das mães ela enviou a essa cliente essa linda mensagem. O que você acha que aconteceu depois dessa mensagem? Além de ser uma cliente, ela tornou-se uma indicadora de potencial para as vendas do Joy. Então era exatamente isso que ele fazia, ou seja, o fechamento de um contrato, a venda de um produto não encerrava o relacionamento. Pelo contrário, estava iniciando um relacionamento. Então, voltando aqui o item que nós estamos abordando, saiba como trabalhar o pós-venda e como conseguir indicações. Vamos lá de volta para o Joy aqui, porque tem algumas coisas interessantes. Eu vou passar para você dicas do próprio Joy, que você vai encontrar no livro Venda Qualquer Coisa, tá? Quais são as dicas do Joy para você? Primeiro, use o tempo livre para fazer contato. Se você pretende ser um bom vendedor, tá aqui. Isso não são dicas minhas, né? Essas dicas são do Joy, o maior vendedor de carros de todo o tempo, de todo mundo. Então, a primeira dica dele: use o tempo livre para fazer contatos.
Se você utiliza teu tempo livre para estar aí no Instagram, no Facebook ou fazendo qualquer outra coisa, esqueça, você não vai conseguir ser um bom vendedor. Então, há tempo para tudo. Segundo, prepare novas oportunidades de negócio. Terceiro, tenha um cartão de visita. Você sabe que o Joy, quando ele entrou na empresa, ele entrou apenas tendo uma escrivaninha, um telefone e depois o cartão de visita. Com isso aqui, ele se tornou o maior vendedor do mundo. Em quarto lugar, fortaleça e estreite o relacionamento com os clientes. É muito importante quando o cliente percebe que ele não é para você simplesmente um cliente ou alguém que comprou um produto em sua mão, mas que ele é uma pessoa importante para você, que você se interessa por ele, por aquilo que é dele, como fez o Joy, ao mandar uma linda mensagem para a Mary, para a Maria, no Dia das Mães. Em quinto, faça parcerias. No caso do Joy, o Joy começou dando uma gratificação de $25 para cada cliente indicado pelos seus clientes. Então, isso é importante. Então, eu até quero aproveitar aqui, deixa eu terminar aqui. Então, em sexto lugar, use seu network para captar novos clientes, ou seja, use a sua rede, não importa, use as redes sociais, esteja conectado, use o Facebook, Instagram, o WhatsApp, enfim, use as redes sociais para oferecer, para expor os seus produtos. Em sexto lugar, aposte em uma abordagem dotada de inovação e criatividade. Era a questão do Joy. O Joy era um sujeito muito criativo. As suas abordagens eram abordagens muito inovadoras e criativas. Então você precisa fazer isso. Em sétimo, garanta sempre um ótimo atendimento e respeite os seus clientes. E a nona dica do Joy é: recompense pelas indicações que receber. Aqui nesse aspecto, o que o Joy está falando? O Joy está falando que você precisa criar um modo de recompensar as pessoas que compram o seu produto. De alguma forma, existem pessoas que só o fato, ele compra um produto em suas mãos, só o fato dele depois receber uma caneta personalizada no seu endereço, ou que você encontre ele propositadamente e dê uma caneta personalizada para ele, ele vai se sentir satisfeito. Ele vai se sentir feliz por ter comprado. Então, recompense os seus clientes pelas indicações recebidas. Então, todas as vezes que um cliente seu indicar alguém, recompense-o de alguma forma. Então, aqui eu quero dizer para vocês que antes de eu vir aos Estados Unidos, eu tinha um escritório, eu trabalhava com revisão de contratos bancários. Então, eu revisava contratos bancários, ou seja, poderia ser cartão de crédito, imóveis, veículos. Na verdade, na época eu revisava muito contratos de veículos. Então, o que eu fazia? Quando um cliente fechava um negócio comigo, vou fazer aqui algo hipotético. Quando um cliente fechava um negócio comigo, por exemplo, o cliente fechou um negócio comigo, eu peguei o contrato dele para revisar, seja do carro, seja da moto, seja do seu imóvel. Eu peguei o contrato dele para revisar. Depois que eu fechava o contrato com ele, suponhamos, eu fechei um contrato com ele de R$2.000, certo? Depois de uns 5 dias, eu ligava para aquele cliente e falava assim, se ele estivesse passando por ali, próximo do escritório, que ele passasse no escritório, que eu gostaria de falar com ele. Então, sempre eu dava informações sobre o andamento do seu processo e eu passava para ele um envelope. Suponhamos que dentro do envelope tinha R$100. Eu falava para ele que aqueles R$100 era um brinde que a empresa estava dando a ele em virtude
dele ter fechado um negócio conosco. E incentivava ele que a cada cliente que ele trouxesse, a gente dava a ele uma porcentagem em cima do valor total daquela negociação. Então, para você ter ideia, eu estava tendo até um certo problema, porque eu tive um cliente ali que ele estava quase ganhando mais dinheiro do que eu, de tantos clientes que ele indicava para o escritório. Então aprenda isso, sempre recompense alguém pelas indicações que você recebe, ok? Então vamos lá. Então, trabalhando com essa metodologia, trabalhando dessa forma, e é algo tudo muito simples. O Joy tornou-se um milionário no setor automotivo e tornou-se, transformou em um ícone americano em vendas. Tá? Então isso aqui é muito importante. Agora vamos lá. Também ainda dentro das dicas do Joy, desse trabalho, dessa metodologia que ele utilizava para vender. Olha os resultados aqui. Os resultados numéricos de um vendedor ilustre. Então percebe que o Joy tornou um ícone nos Estados Unidos no mercado das vendas. Tá? Então vamos lá. Primeiro, chegou a vender 18 carros em um só dia. Segundo, vendeu 174 carros em um único mês. Vendeu mais de 13 mil carros em 15 anos. Então o Joy é uma excelente pessoa para você poder não pegar o perfil dele e utilizar o mesmo perfil, mas estudar o perfil e o comportamento dele. Ok? Tá certo? Então, essas são as dicas no nosso vídeo de hoje. E eu indico, nesse vídeo de hoje, eu indico que você assista o filme A Procura da Felicidade. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Procura da Felicidade. O protagonista do filme é o Will Smith, né, que interpreta o Chris Garden. Então aqui, para a gente encerrar, para você ter a ideia que quando você assiste o filme, você precisa assistir, mas com um olhar clínico de venda. Não simplesmente se assistir um filme, você vai emocionar, porque quando ele achava que as coisas iam dar bem para ele, foi ruim, aí ele perdeu a mulher foi embora, ele perdeu a casa porque não conseguia pagar o aluguel, ficou com uma criança, chegou até a dormir em terminais rodoviários, teve que passar pela humilhação de dormir em albergues com o filho, enfim. Se você assistir o filme olhando sobre este aspecto, você vai se emocionar e o principal do filme você não vai captar, que é a capacidade mental do sujeito em apegar-se a algo que aconteceu. E o que aconteceu com o Chris Garden foi que ele tinha acabado de encontrar uma vaga próximo da empresa onde ele estava indo, e de repente chegou um homem com uma Ferrari vermelha. Então ele disse para aquele homem que ele doaria a vaga dele se ele respondesse 2 perguntas. E o rapaz topou, te faço as 2 perguntas. Quais foram as perguntas? Primeiro, onde você trabalha, e segundo, quanto você ganha? Então o rapaz disse para ele que trabalhava numa grande empresa de bolsa de valores e que ele ganhava $80 mil mensais. Então essas 2 respostas, ela penetrou, ela encheu a mente do Chris Garden e ele correu atrás. A primeira empresa que ele trabalhou aqui, né, a Bear Stearns Company, a primeira empresa que ele trabalhou, ele entrou, tornou-se um grande vendedor e na sequência ele montou seu próprio negócio dentro desse mesmo ramo, tornando-se um grande milionário, certo? Então, se você pretende ser um vendedor bem-sucedido, tem que deixar a preguiça de lado, você precisa
buscar essas características, esses comportamentos que teve esses grandes vendedores, esses vendedores de sucesso, você permitir que a superação dessas pessoas preencha todo o espaço do vitismo, porque eu sou pobre, porque eu sou mendigo, porque eu não consigo, deixar que essas coisas preencha todo o espaço da sua mente e que você perceba que, embora você não tenha o DNA de vendas, mas você pode, através das características e comportamento desses grandes vendedores, tornar, sem dúvida, um grande vendedor de sucesso, ganhar dinheiro, ser abençoado e poder abençoar as pessoas também. Grande abraço, até o próximo vídeo, que é o último vídeo, terceiro vídeo do módulo 2. Grande abraço, a Life Coach International agradece por você fazer parte. Abraço.